מה טובו אוהליך יעקב משכנו. Shalom a todos, este é o programa As Vozes da Techuvá. Estamos no programa número 7. Meu nome é Moré Fábio Pires. Estamos aqui localizados num estúdio da Zona Norte de São Paulo. Agradecemos a produção que é feita pelo nosso querido e amado irmão Francisco Ben Yosef. Os que já acompanharam os programas anteriores observaram que em cada momento do nosso programa As Vozes da Techuvá trazemos um convidado especial com um tema também especial. Bem, o tema de hoje vai abrir um assunto que causa muita polêmica, principalmente para a nação amada de Adonai, a nação de Israel. O nosso assunto é sobre Yeshua HaMashiach. Bendito seja o Eterno que nos deu o seu Filho amado para que pudesse vir a esta terra e pudesse ser o Corban perfeito, o sacrifício perfeito, que após os seus pouco mais de 3 anos de ministério, realizou aquilo que jamais nenhum homem, nenhum ser humano na história da humanidade sequer realizaria. O de se entregar à própria morte, para que através do seu sangue, que correu no madeiro, tivéssemos a expiação pelos nossos pecados. O que era antigamente feito através de animais, a expiação pelos nossos pecados, os pecados dos nossos antepassados, dos nossos pais, através do Mishkan, do tabernáculo portátil, e depois através do templo construído de pedra, o sacrifício de animais, esse, numa aliança renovada, como já vimos aqui inclusive, através de outros estudos com os nossos convidados, esse sacrifício de homem, do madeiro, fez com que tudo aquilo que aquele homem, o judeu mais importante da história de Israel em todos os tempos, e por que não, certamente, o ser humano mais importante de toda a história da humanidade, que conviveu conosco, que teve uma roupagem humana, retirou-se da sua kevod junto ao Eterno e habitou conosco, esse realizou o maior esforço para que nós pudéssemos estar aqui hoje. Quem é Yeshua HaMashiach, conhecido no mundo ocidental como Jesus, cuja roupagem foi, na verdade, original, queremos dizer, retirada por Roma e roupagem colocada através de uma visão greco-romana, através de um pensamento greco-romano, e uma outra pessoa, vamos colocar assim, fosse criada para que se sustentasse uma religião não criada por ele, mas criada pelos chamados pais da igreja, que culminou no Concílio de Nicéia do ano 324, 325, cujo imperador de Roma, Flávio Constantinus, oficializou o que se chama Igreja Católica Apostólica Romana. Nós já falamos sobre isso. Nosso tema sobre Yeshua HaMashiach é um tema o qual provoca muitas discussões e muitos problemas dentro da comunidade judaica ortodoxa, também da comunidade sefaradita e das outras vertentes do judaísmo. Mas ao mesmo tempo, muitas pessoas têm se convertido, muitos de nossos irmãos Yehudim têm se convertido ao testemunho de Yeshua, se convertido àquilo que Yeshua e o seu nome nas 4 letras poderosíssimas do hebraico, Yud Shin Vav Ain, realizou e ainda realiza. Cremos que esse nome tem um poder muito grande. Dentro do mundo sobrenatural, já foi comprovado os milagres que foram feitos através deste nome, e já foi comprovado também de que ele não foi uma pessoa comum.
amado por muitos e odiado por outros, a figura de Yeshua HaMashiach é emblemática e o seu legado será retratado neste programa a partir de hoje. Estamos no programa número 7. Vamos fazer uma iniciação ou um início a este legado, a figura de Yeshua, a história de Yeshua em toda a humanidade, a sua importância. E devemos salientar de que Yeshua não formou nenhuma religião, nenhuma nova religião. E defendemos aqui a religião que ele professava, inclusive indo às sinagogas, tendo estudado, tendo adquirido um conhecimento formal, tendo sido chamado de Rabi, que no hebraico significa mestre, e tendo sido reverenciado por muitos de sua época já, um deles, Nakdimon, conhecido por Nicodemos, membro do Sinédrio, e que secretamente tinha realmente a consciência de que ele era o Messias enviado por Adonai Elohim para fazer a redenção da nação de Israel. Tendo cumprido mais de 300 profecias, sim, ao contrário do que muitos dizem, ao contrário do que antimissionários dizem a respeito da figura de Yeshua, negativando-o e até o ofendendo de maneira injusta, tendo ele cumprido tantas profecias e cumprirá algumas demais, a figura de Yeshua HaMashiach é vista com muitíssima importância entre vários líderes seculares, entre escritores e inclusive filósofos. O programa As Vozes da Teshuvá vai abranger essa figura, vai abranger a sua importância, deixando muito claro que Yeshua HaMashiach nunca disse ser o próprio Eterno, mas foi acusado, na verdade, de ter dito que era filho de Elohim. Vamos deixar aqui claro, verdadeiramente, que cremos que Yeshua é um Mashiach, em hebraico significa Messias, que veio e em breve, em muito breve, voltará para fazer a redenção deste mundo e inaugurar a era messiânica. Alguns outros demais pensadores, inclusive cabalistas do mundo judaico, retratam a era messiânica como um estado, um sistema espiritual e não necessariamente uma pessoa. Bem, não é isso que o Tanar diz. E não é isso também que a Aliança Renovada Brit Hadashah diz. E cremos verdadeiramente que a Brit Hadashah representa o legado máximo de Yeshua HaMashiach e que foi já predito nas Escrituras. O maior exemplo dentro do Tanar é Yeshayahu 53 ou Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava com ele, sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro e como a ovelha muda perante aos seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer de Adonai prosperará na sua mão.
Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu servo justo justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá dele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Vamos então falar um pouco sobre Yeshayahu 53. Espero que vocês gostem desse programa, As Vozes da Teshuvá, número 7. Bem, esse programa As Vozes da Teshuvá, número 7, e trazendo hoje um assunto crucial, a figura de Yeshua HaMashiach. Lemos no início do programa Yeshayahu 53. Queremos fazer uma pequena análise sobre isso. Na verdade, Yeshayahu 53, como dizem os nossos irmãos ortodoxos, insistentemente, querendo na verdade esconder a figura de Mashiach, e que por muitos anos ela foi escondida na Idade Média e até em meados do século XX, onde em muitas sinagogas espalhadas pelo mundo não se motivava a leitura dos judeus para com esse texto do Tanar. Yeshayahu 53 definitivamente não fala sobre a nação de Israel, mas dá atributos a uma pessoa, a um homem que sofreu, que pereceu e que, segundo a narração desse texto de Isaías, morreu por nossos pecados. Fez a expiação devida e foi, na verdade, pisado, foi enfermado por ordem do próprio Pai, do próprio Adonai Elohim, e cuja obra final em sua vida possibilitou que todos nós estivéssemos aqui hoje. Não se derrama mais sangue de carneiros, nem de bois, nem de bodes, mas aquele sangue, no final de sua vida, proporcionou que nós pudéssemos nos achegar a Adonai Elohim através desse sacrifício. Para aqueles que acham que isso não é ou não está correto, ou isso é uma blasfêmia, devemos lembrar que o próprio Moshe não olhou para o Eterno quando esteve com ele em conversas muito íntimas, mas tinha entre ele uma rocha. É essa rocha a qual nós consideramos como Mashiach Yeshua. Vamos analisar um pouquinho agora o que diz alguns comentários muitíssimo importantes sobre Yeshayahu 53, num trabalho muitíssimo interessante também do nosso querido amado irmão Luiz Felipe Cavalcante, num grupo fundamental, nos grupos mais proeminentes do Facebook, chamado Yeshua HaMashiach Estudos Aprofundados. A narração diz: palavras do sábio judeu do século XIX, Hertz Homberg, sobre Yeshayahu 53, abre aspas. Esta profecia está desconectada do que a precede. De acordo com a opinião de Rashi e Ibn Ezra, diz respeito a Israel no final do seu cativeiro. O termo servo e o uso do número singular, referindo aos membros individuais da nação. Mas se for assim, o que então poderá ser o significado da passagem? Ele foi ferido pelas nossas transgressões. Quem foi ferido? Quem são os transgressores? Não foi justamente nosso mesmo povo? Mas quem carregou as enfermidades e suportou as dores do povo? O próprio povo? E onde estão os enfermos? Eles não são os mesmos que aqueles que estão sendo feridos e que suportam as dores. E se cada um se desviava pelo seu caminho, então sobre quem o Senhor fez recair a iniquidade de todos eles? O Gaon Rabi Saadia explica toda a Parashá de Yirmiyahu, e há de fato muitas partes das Escrituras em que podemos traçar uma grande semelhança com o que aconteceu enquanto Yirmiyahu, Jeremias, foi perseguido pelos falsos profetas. Mas o início da profecia diz: ele deve ser alto e exaltado e elevado excessivamente. E da mesma forma, as palavras com os poderosos, repartirá ele o despojo.
não admitirá ser aplicada a ele. O fato é que ela refere-se ao rei Messias. Yeshayahu 53, segundo as palavras dos sábios, de alguns sábios, e que não podem ser negados pela comunidade ortodoxa, diz que Yeshayahu 53 refere-se sim ao rei Mashiach. Quando será de bom grado do Senhor redimir Israel de entre as diferentes nações da terra, e até mesmo os próprios israelitas só vão considerá-lo como, abre aspas, um dos companheiros vadios, fecha aspas, não acreditando em nenhuma das mensagens que foram feitas por ele em nome de Adonai, mas sendo contumazes contra ele e concluindo que todas as afrontas e perseguições que recaem sobre ele e sua sorte são enviados do céu, achando que ele é, entre aspas, ferido de Deus pelo seu próprio pecado. Porque eles não vão perceber no primeiro momento que tudo o que ele sofreu foi em consequência da transgressão deles, que o Senhor o escolheu para ser uma oferta pela culpa, como bode expiatório que suportou todas as iniquidades da casa de Israel, sendo, no entanto, ele mesmo ciente de que através de suas dores e ultrajes feitos a ele, a redenção prometida virá eventualmente na hora marcada. Ele vai suportar com uma alma disposta, nem reclamar e nem abrir a boca. Fecha aspas. No cerco e angústia com que os inimigos de Israel vão oprimi-lo. Bem, como é salientado a partir da passagem aqui na Haggadah. Esse trecho muito interessante está marcado da obra From the Exposition of the Entire Tanakh, called Korem, pelo autor Herz Homberg, de 1818, Viena, 1818. Bem, nós temos aqui a primeira análise muitíssimo importante sobre Yeshayahu 53. Nós vamos continuar agora falando um pouquinho mais de uma visão também desse texto, na visão, na verdade, dos rabinos mais antigos. Do mesmo grupo, Yeshua HaMashiach, Estudos Aprofundados, trazemos à luz aquilo que verdadeiramente temos sobre a interpretação de Yeshayahu 53. Fazemos agora a pergunta: seriam essas características de Yeshayahu 53 características da nação de Israel? Seria a nação de Israel um homem que tomou sobre nós nossas dores e que foi morto, perfurado, enfermado? Vamos então, abre aspas. A interpretação judaica tradicional entende a passagem como uma referência ao Messias, como é claro, fizeram os primeiros seguidores de Yeshua que criam ser Yeshua o referido Messias. Não foi senão no século XII que surgiu a opinião de que o servo aqui se refere à nação de Israel. Opinião que se tornou dominante no judaísmo. Fecha aspas. Essa frase é de Charles C. Ryrie, comentário sobre Isaías 52, verso 13 e 53, verso 12. Está marcado na Bíblia Anotada, página 905. Bom, e vamos então aos comentários. Porém, mais de 2000 anos desde que surgiu o judaísmo rabínico, a vasta e absoluta maioria dos rabinos cria que essa passagem dizia respeito ao Messias, e não ao povo de Israel. Essa interpretação começou com Rashi no século XII, diante das enormes atrocidades e extermínios que vinham sendo praticadas naquela época contra o povo judeu, pela Inquisição Católica Romana. E obviamente Rashi viu a necessidade de se desvincular esta profecia sobre o Mashiach, daquele Messias romano a quem os católicos diziam seguir e não seguiam, e em nome de quem suas famílias estavam sendo mortas. Para uma audiência judaica, naquela época, admitir que essa passagem se referia ao Messias seria como assumir a culpa por sua morte. Por isso que é necessário entendermos o que levou um erudito como Rashi a fugir da correta interpretação de todos os rabinos anteriores que falavam que se tratava do Messias e plantar uma outra interpretação totalmente desconectada do seu contexto. Bem, o mesmo Isaías, que sempre acusa o povo de ser pecador, cheio de iniquidades, idólatra, adúltero e ganancioso, não ia abruptamente mudar seu discurso constante em seu livro
e, num único capítulo, começar agora a chamá-lo de povo justo, sem pecado, que nunca cometeu injustiça, etc. Vamos refletir muito bem aqui nesse tema. Yeshayahu, que acusava o povo, não mudaria a sua ideia e passaria a chamar o povo de inocente por seus pecados, de justo. É esse o ponto de Yeshayahu 53, que traz à tona, na verdade, a grande justificativa de que ele não trata sobre a nação de Israel, mas sim sobre Mashiach Yeshua. Abre aspas, eis aqui o meu servo, o Messias, a quem conduz o meu escolhido, em quem minha memra, palavra, tem prazer. Eu porei meu Ruach HaKodesh sobre ele, e ele revelará minha lei às nações. Isso está marcado no Targum Yonatan, sobre Isaías 42:1. Fecha aspas. Bem, numa outra citação nós temos, abre aspas novamente, veja meu servo, o Messias há de prosperar. Ele será elevado, deve crescer e ser excessivamente forte. Como a casa de Israel olhou para ele por muitos dias, porque o seu semblante se obscureceu dentre os povos, e a aparência dele mais do que a dos filhos dos homens. Fecha aspas. Isso está marcado no Targum Yonatan, em Isaías 52 e 53. Alguns temas de algumas obras judaicas. Por exemplo, no Midrash Rabbah, há uma explicação sobre Ruth 2,14, abre aspas. Ele está falando sobre o rei, o Messias. Achega-te para cá, aproxime-se do trono e coma do pão. Isso se refere ao pão da realeza, e molha no vinagre o teu pedaço. Isso se refere aos seus sofrimentos, como está escrito. Mas ele foi traspassado por causa das suas transgressões, das nossas transgressões, e moído pelas nossas iniquidades. Isso está marcado no Ruth Rabbah 5, verso 6. Fechamos aspas. Bom, o Midrash Tanhumá, sobre Bereshit 27, 3, na Parashá Toldot 14, diz: Cântico das subidas. Eu levanto os meus olhos para as montanhas. Salmo 121, 1. É bem o que está escrito. Quem és tu, ó grande montanha, que diante de Zorobabel se tornou uma planície? Como está marcado em Zacarias 4, 7. Essa montanha é um Messias, filho de Davi. E por que ele é chamado de grande montanha? Porque ele será maior do que os patriarcas, como se diz, o meu servo prosperará, crescerá, se levantará e será muitíssimo elevado, como narrado em Yeshayahu 52, no verso 13. Ele crescerá mais do que Avraham, se levantará mais do que Isaac e se tornará mais alto do que Jacó. Crescerá mais do que Avraham, que disse ao rei de Sodoma, levantei minha mão a Adonai, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, como vemos em Bereshit, Gênesis 14, 22. Continuando. E se levantará mais do que Moshe, que disse, concebi eu porventura todo este povo, dei-o eu à luz, para que me dissestes, leva ao teu colo, como a ama leva a criança que mama a terra que juraste aos seus pais, como está marcado em Neemias 11, verso 12. Continuando. E ele se tornará mais alto do que os anjos ministradores de quem está escrito. E os seus aros eram tão altos que faziam medo. E estes 4 tinham as suas cambotas cheias de olhos ao redor. Como está marcado em Ezequiel 1, 18. Eis porque está dito, quem és tu, grande montanha? E de onde sairá esta montanha? Ela será extraída de Zorobabel. E em razão de que este é chamado de Zorobabel, isto é, a raça de Babel, por ter sido gerado na Babilônia. E por que o Messias nasceu, na verdade, de Davi? É porque está dito, e Salomão teve como filho Roboam, que teve como filho Abiá, etc., até Idelaiá e Anani, como marcado em 1 Crônicas 3, versos 10 a 24. Quem é este Anani, que significa o das nuvens? É o Messias, é o Mashiach, pois quem despreza o dia das coisas pequenas, como está marcado em Zacarias 4:10? Com efeito está dito,
Eu via nas visões da noite, e eis que com as nuvens do céu vinha como um filho do homem, como está marcado em Daniel 7, verso 13. Ora, a Nina é o número 7. Por que o 7? O que está escrito acerca do rei Mashiach? Bem, temos assim: pois quem desprezará o dia dessas 7 pequenas coisas? Zacarias 4:10. Eis porque está dito: quem és grande montanha? Zacarias 4:7. Esta montanha é aquele de quem está escrito: e ele julgará com justiça os indigentes, e assim por diante, como temos em Isaías 11:4. E se extrairá a pedra de cumeira, como temos em Zacarias 4:7. O que é que está escrito depois em Daniel? Temos assim: então foram quebrados ao mesmo tempo o ferro, a argila, o bronze, a prata, o ouro, como nós temos em Daniel 2:35. Eis porque está escrito: quem és tu, grande montanha, e como ele virá? Pelos caminhos das montanhas, pois está dito: como são belos sobre as montanhas os pés do anunciador da boa nova. E assim por diante, como temos em Isaías 52:7. Naquele momento, Israel olhará e dirá: eu levanto os meus olhos para as montanhas, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem de junto de Yahweh, de Adonai, que fez o céu e a terra, como temos em Terrilim 121:1. Amém, e que assim se faça a tua vontade. O paralelo do Mashiach com os grandes antepassados sublima a superioridade absoluta daquele. A ligação do Messias com David permite dar-lhe a alcunha de Anani, isto é, aquele que vem das nuvens, seguindo o nome do último descendente de David mencionado em 1 Crônicas 3:25, que neste ponto se apoia no comentário de Tahuma. Mas a justificação desta alcunha se funda na interpretação messiânica de Daniel 7:13, já encontrada no Apocalipse de Esdras. Esse é o trecho retirado do livro A Esperança Judaica no Tempo de Yeshua, página 202. Bom, para finalizar essa primeira parte sobre Mashiach, em um livro do período do Segundo Templo, chamado O Testamento dos 12 Patriarcas, o testamento de Benjamim liga Yosef à figura do servo sofredor de Yeshayahu 52:53. Neste testamento, Yaakov disse a Yosef: em você será cumprida a promessa celestial que afirma que o imaculado será violado por homens sem lei, sem Torá, e o sem pecado morrerá por causa dos homens ímpios. Essas citações demonstram que a designação de Mashiach, do servo sofredor, como filho de Yosef, remonta ao período do Segundo Templo. Essa tradição do Messias, filho de José, e sua morte também aparece no Talmud babilônico, no Tratado de Sukkah 52a. Abre aspas, os rabinos ensinaram: o Messias ben David, que como esperamos, vai aparecer em um futuro próximo. O santo, bendito seja ele, irá dizer-lhe: peça-me e dar-te-ei como está escrito. Mencionado em Salmos 2, versos 7 e 8. Vou anunciar o decreto: peça-me e darei. Mas como o Messias ben David terá visto que Mashiach ben Yosef, que o precedeu, foi morto, ele vai dizer diante de Adonai: Senhor do universo, nada peço a ti senão a vida. E o Senhor irá responder: isso já foi profetizado pelo teu pai Davi a ti. Isso está marcado em Salmos, Terrilim 21, verso 5. E terminamos: a vida que ele pediu a ti, tu deste a ele, como marcado no Talmud babilônico, Tratado de Sukkah 52a. Bem, estamos trazendo aqui um início de muitas evidências de Mashiach e da vida, no caso de Yeshua, porque cremos que ele é um Mashiach verdadeiramente da nação de Israel, que já veio e voltará pela segunda vez, através de temas ou subtemas dentro de vários aspectos da literatura judaica. Vamos acompanhar na sequência do programa As Vozes da Teshuvah, num grande trabalho, como foi que Mashiach foi interpretado dentro das literaturas judaicas e como Yeshua entra para completar, preencher todas as profecias do Tanar. Creio que tenhamos começado muito bem
e creio que isso vai trazer uma grande revelação a todos que desejam verdadeiramente conhecer o legado de Mashiach e encaixá-lo junto às profecias do Tanar. Este é o programa As Vozes da Teshuvá, número 7, trazendo um início de grandes revelações sobre a figura de Yeshua HaMashiach. Que o Eterno os abençoe, em nome de Mashiach e Yeshua. Yaakov, Mishkenotecha Yisrael. Ma tovu ohalecha Yaakov, Mishkenotecha Yisrael.